Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e este vídeo não é exatamente parte da série O Imortal C++, mas se você chegou nesse canal pela primeira vez, eu tenho alguns tutoriais aqui de programação e recentemente eu tenho gravado uma série relacionada a C++, que se chama O Imortal C++. Então nele eu estou explicando sobre várias coisas, vários aspectos específicos de C++, mas obviamente que isso diz respeito também à programação em geral, mas como a compilação de programas C++ funciona, como programar, como criar estruturas básicas, variáveis, funções, estruturas condicionais de repetição. E no futuro ainda vamos falar de orientação a objeto e coisas mais específicas e complexas de C++ que nos ajudam a criar qualquer tipo de aplicação. Então dê uma conferida aqui nesse lado, sim, aqui para conferir os outros vídeos da série. E neste vídeo eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria trazer uma aplicação, uma aplicação simples, um game, fiz um game com poucas linhas de código, mas que deu para implementar bastante coisa do que vimos até então. E nesse game eu gostaria de passar um pouco de conceito de jogos. Para quem não me conhece, eu trabalho profissionalmente com games. E então aqui terão muitos conceitos de game, de qualquer game que você pode ter jogado na sua vida ou que você conheça. E também conceitos simples de C++. E antes de começar o vídeo, eu queria mostrar o jogo para vocês. Olha só. Bom, esse é um jogo bem simples que se chama Drunkman. E qual é o objetivo desse jogo? Você começa no meio da rua e ou você deve ir para casa ou ir para o bar. Simples assim. Então como é que o jogo começa? O jogo tem um menu onde eu preciso pressionar Enter para continuar. E aí eu posso escolher um jogador. E quem será meu jogador? Meu jogador pode ser qualquer letra do meu teclado, qualquer caractere na verdade. Então eu vou escolher aqui, no caso, A de Abre Chaves. E a partir do momento que eu pressiono A, o jogador começa a andar para lá e para cá, à procura do bar ou à procura da casa. Essa é a ideia do game, muito simples. Um jogo que com certeza vocês vão ver muitos conceitos de programação e de games aqui nesse pequeno exemplo, ok? Então, bora pro código. Quando começamos a implementar uma aplicação, obviamente é muito importante entender quais são as etapas que essa aplicação executa para que apareça ou para que ela funcione conforme esperado. O que eu quero dizer? Quando começamos a executar lá no exemplo, nós vimos que aparece um menu. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é mostrar um menu. Mostrar um menu com o título do jogo. Certo? Aqui eu só vou elencar os tópicos, ok? Então vão aparecer alguns erros aqui porque o compilador não vai entender algumas coisas. Mas a segunda coisa é escolher o jogador. Então, essas são as etapas que o meu programa vai executar, certo? A terceira coisa, depois que eu escolho o jogador, o jogo começa. Então, o jogo começa. A partir do momento que o jogo começa, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar minha tela. Então a tela é uma tela simples, onde eu tenho um pedacinho ali que mostra onde é a casa, o outro pedacinho onde é o bar e o jogador no meio, correto? Então, a partir do 3, eu vou, por exemplo, desenhar a tela. Aliás, vou colocar aqui como 4, tá bom, 4. Desenhar a tela, certo? E aí a tela, como vimos no exemplo, ela é um casa, um espaço, o player, outro espaço, o bar. Essa é a nossa tela. Beleza. Agora o passo 5. Depois que eu desenho a tela, eu preciso atualizar a posição do jogador, né? Porque o jogador começa no meio e ele pode ir para qualquer lado. Então, atualizar a posição do jogador. O sexto passo é, em algum momento o jogador vai chegar no bar ou chegar na casa. Então o outro passo é verificar se chegou em casa ou no bar. E aí, nesse momento, o que nós fazemos? Vamos colocar aqui um 6.1. Se sim, o jogo termina. Se não,
repete o item 4, porque eu tenho que desenhar novamente na posição atualizada, correto? E aí ele fica repetindo até verificar, e uma hora o jogo acaba, certo? Essas são as etapas desse programa. Então, beleza, ok, vamos manter esse código aqui, certo? Ok, a Ctrl+KC comenta as linhas, vamos manter isso aqui, que esse vai ser o nosso guia de implementação. Então a primeira coisa que precisamos é de uma main. Essa é a função que inicia todo o programa em C++, uma main. E eu particularmente gosto de escrever programas conforme eu gostaria de lê-los. Olha que legal. Então eu posso ler o programa e entender como ele funciona. Isso reduz a necessidade de você escrever comentários, de você explicar muitas coisas. Então, um bom código, esse é o primeiro passo, um bom código, um código bem organizado, ele aumente muito a sua legibilidade. A primeira função que eu gostaria desse programa é mostrar um menu com o título do jogo. Então, eu vou criar uma função que se chama showMenu. Correto? Mas essa função não existe ainda. Claro, é a forma que eu gostaria de ler, mas como ela não existe, vamos criá-la. Então, ela será uma função void, sem retorno, showMenu. Certo, criei uma função, agora ela funciona, certo? E o que eu preciso? Mostrar o título do jogo. Então, para mostrar, se você não viu os outros vídeos, pelo menos em quase todos os vídeos, em exemplos, eu mostro como exibir informações no console. E para exibir informações, eu preciso da biblioteca IOStream. Então, vamos adicionar a IOStream aqui. E aí, junto com a IOStream, eu vou usar meu cout. Cout drunkman. E aqui vou pular linha. Beleza, então, drunkman. E aí, eu não posso deixar o player esperando sem informação do que está acontecendo com o jogo. Então, o que eu vou colocar aqui é pressione Enter para continuar. O que era muito comum de ver em jogos antigos que eram executados em DOS, para quem é saudosista em DOS aí, essa informação ela é bem familiar. Ok, só que para pressionar Enter para continuar, eu preciso travar o código aqui, caso contrário ele vai executar e ir embora. Uma técnica para interromper a execução é pedir ao usuário para que pressione alguma coisa, igual essa mensagem. Mas como é que eu faço para ele pressionar Enter ou qualquer outra tecla? Aqui basicamente não é a melhor forma e não é uma forma tratada, ou seja, se ele inserir um número, uma letra, mas vamos simplesmente fazer o mais simples para continuar com a implementação dessa aplicação. O que eu posso fazer? Utilizar o cin, certo? Cin é o cout, ele exibe a informação e o cin ele recebe uma informação, o input do teclado. Então o que eu posso fazer aqui é utilizar o cin.get. Ok, ele vai aguardar um input, certo? E aqui no caso o Enter, porque ele espera uma quebra de linha. Se você digitar, você pode digitar qualquer coisa, mas até o momento que você aperta Enter, quebra a linha, ele vai executar as próximas instruções. Então vamos testar, vamos ver como é que funciona. Ó, se eu executar aqui, certo? Então drunkman, pressione Enter para continuar, Enter, ele continua a execução, ótimo, não tem mais nada para acontecer, ele terminou o programa. O que eu mencionei, que vocês podem pensar que é um bug, você pode digitar qualquer coisa. Então, até que você pressione Enter, ele não termina. E o que você digitou vai ser ignorado, porque não está sendo utilizado. Ok, então já fizemos a primeira parte do nosso código. Agora vamos para a parte escolher o jogador. Então eu tenho uma função que se chama ChoosePlayer, certo? Ok, essa função não existe ainda, então vamos criá-la. ChoosePlayer. Certo? Então, o que esse ChoosePlayer faz? Como eu mostrei no exemplo, o ChoosePlayer é o momento onde você pode escolher qualquer caractere do teclado. Então vamos criar aqui uma variável do tipo char, porque é um caractere, que se chama player. Essa variável, ela vai, como utilizamos o cin, ela também vai utilizar o cin player. Só que quando formos desenhar o jogo, a parte onde desenha, ela precisa também saber quem é o player, porque caso contrário não vai saber o que desenhar. Então, nesse caso, como o player está sendo feito em uma função, ele está separado, eu não posso deixá-lo aqui, eu preciso retornar esse valor de onde ele foi chamado. Então, ao invés de ser void, eu preciso declarar essa função como char. E aqui, logo no final, usar o return player.
Ou seja, quando o player for escolhido, ele retorna essa variável, o valor dessa variável, para onde foi chamado. E onde ele foi chamado? Lá na main. Então, dentro da main, eu também vou ter uma variável player, e essa variável player vai receber o choose player. Se eu executar, ele vai, pressione Enter para continuar, e beleza, não apareceu nada. Mas por que não apareceu nada? Porque eu não escrevi que deve aparecer. Escolha seu player. Então, se eu escolher o player aqui, ele vai encerrar o programa. Então, ou seja, é um bug. Temos um bug no nosso código. Então, o que eu preciso fazer? Aqui, antes de escolher o player, eu tenho que escrever uma mensagem. Cout, escolha o jogador. Tá vendo que aqui eu não estou utilizando o std endline. Então, ele não vai pular linha. Você vai escolher logo na frente do prompt. Vamos executar de novo para ver o que vai acontecer. Ó. Pressione Enter para continuar. Escolha o jogador. Vou escolher a letra B. É o que nós queremos. Ok, então fizemos já a parte 1 e a parte 2. Agora vamos aonde o jogo começa. Jogo começa. O que é o jogo começa? É o Start Game, certo? É a função Start Game. Eu tenho essa função? Não. Então vamos criar uma função Start Game. Excelente. O que faz o Start Game? A partir do Start Game, eu preciso desenhar a tela. Quando começar o meu jogo, eu vou chamar a função drawGame. Certo? Essas funções ainda estão vazias, mas elas vão ganhar corpo. O que eu estou fazendo aqui é separar os conceitos. Então, o que eu faço aqui é drawGame. Beleza. Então agora está funcionando, certo? Sem erro de compilação e bora lá. Então, dentro desse drawGame, como eu mencionei, nós precisamos desenhar a casa, o player e o bar. E uma distância, né, entre eles. Como é que eu faço? Vamos utilizar o std cout. Cout. Vamos colocar aqui. Primeiro vai ser o bar, ou a casa, tanto faz, certo? Aqui eu não posso quebrar linha, porque eu tenho uma sequência. Eu poderia, por exemplo, colocar os espaços aqui. Mas como é que eu vou saber aonde o player está e quebrar esse espaço e inserir o player? Seria muito complicado. O que nós podemos fazer aqui é utilizar uma estrutura de repetição. Como eu sei, como tem uma largura fixa o game, eu posso adotar uma largura que eu queira e desenhar. Então, como é que eu faço? Como eu sei que são espaços repetitivos, eu posso simplesmente utilizar um for. É um tamanho fixo. Então, o for é exatamente quando eu sei a quantidade de repetições que eu tenho. E aí, essa repetição vai ser até a largura do meu jogo, certo? Do meu game width. Mas eu não tenho essa variável ainda. Não importa. Então, na hora de desenhar, eu crio essa variável aqui, ó. Então, para desenhar o jogo, para chamar a função drawGame, agora eu tenho um argumento que é a largura. Ou seja, o que eu tenho que pensar aqui? Que independente da largura de jogo que eu passar, ele vai conseguir desenhar. Então não importa, se for 10 espaços, 15 espaços, 20 espaços, não tem problema, ele vai desenhar, que é isso que eu espero. Então ele vai até a largura que eu tenho e incrementar de 1 a 1. Ok, dentro desse espaço o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar espaços vazios e aonde o player estiver, eu preciso desenhar o player. E onde eu sei aonde o player está? E aqui eu faço um teste, né? Então, eu vejo a condição. Se o meu i, que é como se fosse um indicador de espaços entre o bar e a casa. Se o meu i for igual ao player position, ao invés de desenhar um espaço, eu desenho o player. Mas espera aí. Eu não tenho nem o player position e nem o player. Então, o que eu faço é adicionar como atributos dessa função quem é o meu player position e quem é meu player. Beleza, pronto. Certo? O que eu estou fazendo aqui é isolando essa função para que ela consiga desenhar uma linha com qualquer largura, em qualquer posição, com qualquer player. Então posso trocar meu player, posso trocar minha posição e posso trocar a largura, que ele vai ser capaz de desenhar. E voltando ao nosso teste, e caso o i não for igual ao player position, então o que eu faço aqui é desenhar um espaço. Porque é isso que acontece, certo?
Então, agora eu tenho um espaço. Beleza, como eu tenho uma instrução só aqui, eu vou tirar as chaves para ficar mais simples o meu if, mais conciso. Voltando aqui ao Draw Game, se você olhar agora tem um erro, né? Eu estou chamando o Draw Game vazio, mas eu não posso, eu preciso passar uma largura, uma posição e um player. Então, vamos fazer um teste, um simples teste, passar qualquer valor para testar essa função. Então eu quero uma largura de 20 pontos. Qual que vai ser minha posição? Minha posição vai ser exatamente o meio. Então se eu tenho 20 pontos, a posição vai ser a largura dividido por 2. E um player, vamos passar a letra X, certo? Como é um char, é uma aspa simples e o X. Então o que acontece? Recapitulando, eu venho na main, ele mostra o menu, escolhe o player, começa o jogo. Certo? Começa o jogo, ele vai, quando começa o jogo, ele desenha o jogo. Então vamos executar para ver o que se vai acontecer exatamente isso. Então pressione Enter, escolha um jogador O e ele vai desenhar o bar e um X. Ainda tem um bug, ou seja, não desenhei a casa. Então eu preciso voltar aqui e ao final do for espaço eu preciso ainda desenhar minha casa. Ou seja, aqui eu desenhei o bar na esquerda e a casa na direita. Quando eu desenho a casa, eu preciso fazer o end line. Por quê? Quando eu terminar de desenhar a casa, eu preciso desenhar a próxima linha. Então vamos testar novamente. Se eu dou o play aqui, escolho a letra L, Enter, L, beleza. Por que ele desenhou X? Porque eu estou fazendo um teste, eu estou passando essas informações deliberadas, eu não desenhei mais nada, tá? O jogo ainda está em desenvolvimento. Mas a função de desenhar tá ok, a função está funcionando. Então vamos voltar aqui ao nosso código. Para chamar o draw, eu preciso de uma largura, a posição do player e quem é o player, certo? Eu só tenho o player, ainda não tenho a largura nem a posição. Então vamos criar a variável de largura e posição. Então game width e posso também criar aqui player position. Apesar de que eu poderia utilizar o game width como player position. E quando eu crio o player position, eu posso inclusive já assinalá-la com o valor que eu quero, que é a largura do jogo dividido por 2. Correto? Isso aqui é um aspecto de parametrização do jogo. Então, como eu quero uma largura de 20, por exemplo, ok, então agora eu tenho um jogo que tem de 20 espaços de largura e a posição é sempre ao meio. Certo. Ok, como eu preciso passar essas informações lá para o draw, e quem chama o draw é o start game, então eu preciso passar também essas informações para o start game. Então o start tem que também saber quem é o game width, qual é o player position e quem é o player. Certo? Porque aí agora eu posso passar como parâmetro para o draw game. Game width, o player position e o meu player. Certo? Agora eu consegui linkar o player que eu escolho na função chosePlayer com o draw game. O draw vai saber quem é o player, porque ele percorre toda essa cadeia. Então agora, para passar no start game, eu posso passar aqui as informações que eu criei. Então game width, player position e o player. Ok, então vamos testar novamente, ver se agora ele está recebendo o player que nós escolhemos. Vamos escolher aqui a letra R. Beleza, ele desenhou o R. Excelente. Depois do draw game, eu tenho que fazer update player position. Certo? Então, eu tenho essa função? Não. O que eu preciso fazer é criá-la. Update player position. Como eu criei o update player position, o que ele faz? Como vocês viram, o player começa no meio da tela. Em algum momento ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. E aí, como nós não temos input, nós não estamos controlando, eu gostaria de adicionar um elemento randômico. Se ele pode ir para a direita ou para a esquerda de forma randômica. Existe uma função em C++ que se chama rand. E nós poderíamos procurar também. Se você procurar por C++ random, você vai achar primeiro o link rand. E aí ele fala, ó, gera um número randômico e retorna um número inteiro entre 0 e rand max. Mas qual é o rand max? Aí você clica, ele fala que é um valor que vai até 32.767. Então como é que ela funciona, rand?
E aqui você pode ver alguns exemplos. Bom, como é que você pega do range entre 0 e 99? Então eu faço um rand módulo 100. Como é que eu pego do 1 ao 100? Rand módulo 100 mais 1. Aqui tem os exemplos que precisamos. O que eu preciso é que o player vá para a esquerda ou para a direita. Se a posição dele é metade do valor da largura, então ou eu tenho que diminuir ou eu tenho que aumentar. Ou seja, ou tem que ser menos 1 ou mais 1. Então, para que eu tenha um range de menos 1 a mais 1, eu posso fazer um range de 0 a 2 e subtrair 1, certo? Porque a função vai gerar para mim números 0, 1 ou 2, e quando eu subtraio 1, se ele gerar o 0, é menos 1, o 1 é 0, o 2 é 1. Ok, então é o que nós precisamos. Então vamos voltar aqui ao nosso código, e aí eu vou criar uma variável que se chama move. E essa variável move vai receber o rand, que é aquela função. Esse rand vai ser rand módulo 3, porque eu quero 3 números, menos 1. E beleza, esse move vai gerar se ele vai para mais 1 ou menos 1. Mas e aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é o player position. Então, o que vai acontecer é que player position vai receber o player position mais o move. Se o move for menos 1, vai ser mais menos 1, ou seja, menos 1. Se o move for positivo, vai ser mais 1. Só que eu não tenho player position dentro do update player position. Então eu preciso saber quem é o player position. Ao invés de escrever dessa forma, há uma forma mais elegante de escrever que é mais igual. Esse é um Tuger syntax, ou seja, uma simplificação. Então eu preciso devolver a posição nova. E a posição nova é do tipo inteiro. Então, essa função precisa retornar o inteiro e aqui return player position. Para atualizar o update player position, então eu preciso também passar o player position. Aqui eu preciso também ter uma variável, aliás, a minha player position vai receber a atualização dessa função. Então, o que acontece aqui, há uma ordem diferente de execução. Eu passo minha player position lá no start game. Ele, quando executar, ele vai chamar essa função com o valor inicial de player position, fazer a atualização e atualizar a minha player position. Então essa é a minha atualizar a posição do jogador. Eu preciso agora também verificar se ele chegou na casa ou no bar. O nosso processo de desenho é o seguinte, ele começa no bar, depois ele desenha a largura em espaços ou player e depois ele desenha a casa. Ou seja, no ponto 0 ele está no bar. No ponto largura, né, no limite, ele está na casa. Então o que eu faço? Aqui eu preciso fazer uma verificação. Se player position for menor ou igual a 0, ou seja, ele chegou no bar. Então eu quero... Vamos considerar que se ele chegar no bar novamente, ele perde o jogo. Então você chama a função lose game. Se caso ele chegar em casa, ou seja... Aliás, na verdade aqui é outro if. Se o player position for maior ou igual à largura do jogo, ou seja, se ele chegar no limite, se ele encostar na casa, né, significa que ele ganhou o jogo. Certo? Eu também não tenho essas funções, então vamos escrevê-las. Game e void win game. Beleza? Então agora eu tenho as funções que eu preciso. Se ele perder o jogo, eu quero simplesmente exibir uma mensagem onde, beleza, você retornou ao bar. Cachaceiro, endline. Ok, e aqui encerra o jogo. Opa, faltou o operador. Se caso, vou copiar essa linha, se caso ele ganhar o jogo, você retornou para casa. É uma pessoa responsável. Aqui eu não estou usando os acentos para não aparecer os caracteres estranhos no console. Mas beleza, é isso. Então, fiz todos os testes. Só que tá faltando uma coisa, né? Eu fiz todos os testes, atualizei a posição, verifiquei se ele chegou em casa, se sim, o jogo termina. Se não, repete o item 4. Como é que eu vou repetir o item 4? Nosso item 4 é desenhar a tela. E aqui vem um conceito de games muito legal. Todo game tem o que nós chamamos de game loop. O que é o game loop?
O game loop é que todo jogo ele tem um processo muito simples, que é desenhar a tela. Depois que ele desenha a tela, ele vai receber o input. Nesse game especificamente, nós não temos o input, então ele não recebe. Depois que ele recebe o input, ele atualiza as variáveis, certo? E aí, quando ele atualiza as variáveis, ele volta a desenhar a tela. Então, basicamente, nós podemos simplificar isso como draw, input e update. Nesse caso, nós não temos o input, então ficaríamos só no draw e o update. E esse game loop ele precisa acontecer, obviamente, dentro de um loop. E como que nós criamos um loop dentro de um programa? E aí vamos nas estruturas de repetição. Quando eu começo o jogo, aqui no meu Start Game, o meu Start Game ele começa a desenhar. E eu não sei quando o jogo vai acabar. Então, uma estrutura de repetição que consegue me propor uma condição e eu não sei quando ela acaba, é a while. E a while ela espera uma condição. Qual é essa condição? Eu quero que esse jogo fique rodando infinitamente. Eu posso simplesmente passar um true. While true. E ao final, dentro do while, então eu vou fazer tudo. Draw game, atualizar player position, se ele ganhou ou se ele perdeu. E ok, só que como é que eu saio desse while? E aí tem uma coisa que eu vou falar em vídeos no Immortal C++, é sobre os interruptores, né, os controladores de fluxo. Então o que eu posso fazer é simplesmente usar um break, ou seja, que ele para a execução de estruturas de repetição. E aqui mais uma vez, então se ele ganhou o jogo ou se ele perdeu, eu posso utilizar o break. E aqui quando ele chegar no break, ele encerra o programa. Vamos testar? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos lá. Então, Drunkman. Beleza, aperta Enter para continuar. Escolho o jogador. Vamos escolher P de Pedro. E, nossa, mas parece que foi muito rápido, né? Retornou para casa, você é uma pessoa responsável. A pessoa está com um erro ali. Vamos corrigir esse detalhezinho. Você é uma pessoa responsável, certo? Mas está muito rápido. O que está acontecendo? É que, como o meu programa ele não tem um controle, ele não para, assim, ele não tem. As operações aqui são muito simples. Ele está usando toda a capacidade da máquina para executar todas as instruções o mais rápido possível. E aí, como esse programa é muito simples, em qualquer máquina ele rodaria muito rápido. E eu não quero isso, isso é muito ruim para a experiência do jogador. Então o que eu posso fazer é criar um delay, uma espera. Essa espera faz com que o jogo executa passo a passo e ele não seja tão acelerado dessa forma. E para fazer isso, eu vou simplesmente colocar aqui, dentro do while, mas depois de todo o processo, uma função que nós chamamos de sleep. Essa função sleep, ela está na biblioteca windows.h. Então nós precisamos vir aqui e incluir a windows.h. É uma função do sistema operacional. Então o que eu faço é, vamos dormir por 50 milissegundos. O argumento dele é 50 milissegundos. Então vamos executar para ver o que vai acontecer. E aí, Enter para continuar, letra P. Olha, a execução está um pouco mais cadenciada, está mais visível. E isso aqui é muito legal para explicar um conceito que temos também em games. Por exemplo, quando você vê um game rodando em 30 FPS, em 60 FPS, não quer dizer exatamente que o jogo dorme por um tempo, até porque jogos robustos, complexos, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser processada, muito além do que nós temos nesse simples exemplo. Mas o que acontece, deixa eu abrir a calculadora para vocês verem. O que acontece é que, quando você tem um jogo que roda 60 FPS, você tem 1 segundo dividido por 60 frames, certo? Então, 60 atualizações de tela. Isso dá 0,016 milissegundos. Então, eu tenho uma janela de execução de 16 milissegundos para conseguir fazer tudo que eu preciso. Se eu passar disso, ou seja, se tudo que eu fizer, imagina que desenhar a tela, atualizar o input, as variáveis e tal, demorar mais de 16 milissegundos, eu tenho lag. Então por isso que o jogo começa a travar ou ter uma queda de frame rate. E consequentemente, se eu tenho 30 FPS, eu tenho 0,33. Esse é o conceito de FPS, um conceito bem simples, né? Então voltando ao nosso programa, tem uma última coisa que eu gostaria de mostrar que é, se vocês repararem, a cada vez que você executar,
o programa tende a ter um comportamento parecido. Isso é por causa da função randômica. Toda função randômica, ela, no fundo, é um algoritmo que gera um número randômico. Esse algoritmo ele vai se comportar da mesma maneira se você inserir os mesmos insumos, na verdade, que nós chamamos que são as seeds, a mesma semente. Então ele pega um número semente e começa a executar e gerar números randômicos. Se você gera sempre a mesma semente, ele sempre vai gerar os mesmos números randômicos. E aí você vai ver que seu jogo vai ter o mesmo comportamento. Como é que eu corrijo isso? Então na função que eu uso o rand, o que eu posso fazer é atualizar a minha seed. Aliás, muito melhor, dentro da main, que eu posso atualizar essa seed uma vez só, a cada início de execução. Então dentro da main, o que eu posso fazer é srand, que é atualizar a seed, e aí eu vou passar uma função time, usar o null. Certo? Isso aqui quer dizer, usa o tempo do computador como seed, porque a cada segundo esse tempo muda, é um número diferente. E aí você vai ver que o jogo vai começar a executar de uma maneira mais única, né? A cada vez que você executar, ele vai se comportar de uma forma diferente, trazendo mais esse aspecto da randomicidade, né? Da aleatoriedade. Então, vamos lá, vamos executar aqui umas 3 vezes para a gente ver e ver o que vai acontecer. Então ele chega perto de casa, tá indo pro bar, beleza, retornou pro bar. É um cachaceiro, sem vergonha. Então vamos executar de novo e ver o que acontece. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Esse exemplo é bem simples, mas explica muita coisa sobre código, explica muito sobre como criar uma aplicação simples, como organizá-la em funções, como criar funções que consigam funcionar de maneira diferente. Você pode brincar com parâmetros. Aqui nós parametrizamos, né? Como, por exemplo, o player você pode escolher, mas a largura do jogo é fixa, o player position. Então, se eu colocar uma largura mais estreita, né, eu posso inclusive executar e a função tem que entender que é uma largura mais estreita, olha só. Então, é um jogo mais difícil de certa maneira, eu tenho menos espaço para operar. Ou eu posso criar também uma largura algo mais amplo. Então, também aqui. E aí você pode brincar com esses parâmetros, certo? Aqui tem várias melhorias que podem ser feitas. Esse, obviamente, não é o melhor código que pode ser escrito, mas é talvez o código mais... talvez um dos mais legíveis e mais compreensíveis do ponto de vista didático. E esse era o objetivo deste projeto, certo? Então espero que você tenha gostado. Escrevemos aí um game em menos de 85 linhas e é isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!